Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Dando continuidade então ao nosso cadastro da venda, nós tínhamos parado na parte onde eu ensinei a vocês a criar um diálogo, só que falta exibir os dados no diálogo. Então vamos fazer isso nessa videoaula. Então só para a gente lembrar onde que a gente parou, até ele está rodando aqui já, deixa eu só iniciar ele aqui. Fechar essa primeira tela aqui. E essa aqui também que eu não vou precisar mais. Esperando ele carregar aqui. Tô fazendo um carregamento. Pronto, carregou. Entrar na venda novo. Então lá na tela de vendas, quando a gente vai finalizar ela, em resumo, aqui, eu tenho que no caso estar mostrando o horário que a venda vai ser finalizada, quem foi o funcionário e qual o valor total. Vamos começar com o horário, então. O primeiro problema que eu tenho é o seguinte: como que eu vou pegar a hora do sistema? Tem várias formas. Tem autores que preferem pegar a hora do servidor do banco de dados. Tem autores já que preferem pegar a hora que o Tomcat está lendo. A hora que o Tomcat está lendo é a hora que está no sistema operacional. Não tem nenhum problema pegar a hora que o Tomcat tem. Por que não tem problema? Porque no caso o servidor, ele não roda do lado cliente, ele roda do lado no servidor, o Tomcat roda. Então basta que o profissional lá que instalar o Tomcat, que ele configure o horário certo no sistema operacional, que o Tomcat vai sempre retornar a hora certa. Tá, que hora que eu vou fazer isso? Eu vou fazer no seguinte momento. Quando eu apertar o botão finalizar venda, eu quero que ele faça o carregamento dos dados da finalização da venda. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de um método. Então, do mesmo jeito que eu fiz um método para carregar os dados do produto aqui, é muito comum quando você faz diálogos, os diálogos têm um método de carregamento que popula ele. Ah, eu não poderia popular antes? Sim, você poderia popular antes. Mas aí você ia cair no risco que, por exemplo, eu populei já o horário quando eu entrei na tela de venda. Tudo bem, aí você está gastando memória à toa, porque até eu clicar no finalizar, você poderia estar economizando memória. Então a gente vai criar um método aqui, vamos lá no venda, deixa eu parar o Tomcat aqui, e vamos no venda bin. Então nós já temos lá um carregar produtos, então aqui eu vou criar um método, deixa eu ver, ele deu uma travada aqui, ele vai criar um método aqui, public, void. Aí vamos dizer, carregar, no caso, dados da venda. Colocar assim. Esse carregar dados da venda, ele vai carregar os dados de finalização da venda para mim. Então, vou chamar com esse nome aqui. Ele vai funcionar parecido com o F20. Só que o F20 não dá para aplicar, no caso, num diálogo. Por quê? Porque o diálogo está dentro de uma tela, então, numa tela principal. Então, o F20 é, no caso, o arquivo todo, o XHTML todo. Então, o diálogo ele não tem um F20 próprio, ele usa o F20 global mesmo. O que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro eu vou pegar a minha venda, então venda cadastro, ponto, set, horário. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a hora que o Tomcat tem. É só eu instanciar um date. Lembrar de fazer o import, pessoal, quando for realizar o import, só para lembrar aqui, o import tem que ser do Java UtilDate. Toma cuidado porque tem outros. Então aqui, ó, eu setei a hora. Agora, vamos lá no venda cadastro. Procura o seu diálogo e liga ele com o seu, no caso, vamos ligar ele com o nosso componente aqui de tela. Então aqui eu vou vir e vou colocar então um output text, aí eu vou colocar value, aí eu vou colocar o nome do meu manage bin, que é o venda bin, ponto, o nome do meu objeto, que é o venda cadastro, ponto, o nome do atributo, que é o horário. Aí eu vou trocar aqui o Final Grade para 2. Aqui vai ficar errado ainda, mas não tem problema. Ele vai ficar um na frente do outro, mas só para a gente ver como que vai ficar. Se eu rodar agora, ainda não vai aparecer nada. Por quê? Do mesmo jeito que eu tenho o F20, eu preciso ter uma forma do método ser chamado no carregamento do diálogo. Para chamar no carregamento do diálogo, na verdade,
o método de carregamento do diálogo geralmente são chamados nos métodos que chamam o diálogo, no botão que chama o diálogo, na verdade. Então, o botão que chama esse diálogo é o botão, por exemplo, finalizar venda. Então, o ideal para você trabalhar com o carregamento dessa tela aqui é no botão, no caso, de finalizar a venda. O botão de finalizar a venda é esse aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um Action Listener nele. No Action Listener nele, eu vou chamar esse método aqui, ó, carregar dados venda. Então, vai ser o nome do Banejo de BIM, ponto, o nome do método. Só que agora tem um problema. Quando eu clico, tem horas que pode acontecer dele abrir a tela antes de ter finalizado. Para resolver, por quê? Porque está um clique, entendeu? Eu cliquei, ele vai executar o carregar, mas esse pode ser que o JavaScript execute, ele já abre a tela. Para evitar esse tipo de problema, a minha sugestão é que no lugar do onClick, você use o onComplete. Qual que é a diferença do onClick para o onComplete? O onClick clicou, ele já abre. O onComplete, ele vai verificar se tem alguma ação sendo feita. Enquanto essa ação não for finalizada, ele não faz. Finalizou a ação, aí o onComplete faz o JavaScript que você deseja. Então, aqui no caso, ele vai primeiro fazer isso daqui. Quando completar, aí ele vai abrir a tela. Vamos testar? Ainda não vai funcionar, mas vamos testar só para ver. Pelo menos se vai dar alguma exception, alguma coisa que eu tenha feito errado. Por que não vai funcionar? Pelo mesmo motivo que eu falo sempre. Você quer atualizar coisas de tela, se você não mudar de tela, você vai ter que usar Ajax para isso, ou seja, vai ter que usar update. Então o problema é que eu não dei um update na visão. Então o diálogo, pessoal, é um dos componentes mais chatos de se trabalhar em Prime Faces. Por quê? Porque ele é totalmente dependente de Ajax para fazer os seus desenhos de tela. Então até o pessoal às vezes não gosta muito de usar, então se eu clicar aqui, ó, finalizar venda, ele até mostrou porque eu tinha, no caso, carregado. Tem horas que ele pede Ajax, então aqui ele não pediu, tudo bem? Então, mas perceba, ó a forma que ele mostrou. Ele mostrou tudo zoado, ó. Mostrou tudo zoado. Por que ele mostrou tudo zoado? Ele mostrou tudo zoado, não é que tá zoado. Na verdade, ele tá mostrando o date internamente, ele guarda o dia, ou seja, o Monday, segunda, ele guarda o mês, outubro, o dia, hoje é 20 de outubro, às 4h14, ou seja, às 4h14 e 34 segundos, é o padrão brasileiro, 2014, ou seja, ficou meio estranho, né? O usuário final, creio eu, que não dá para entender muito bem isso daqui. Você pode formatar essa saída. Essa formatação ela só serve para exibição. Internamente é bom que o date guarde tudo isso daqui mesmo. Ele precisa guardar tudo isso. Mas eu posso formatar ele para na hora que ele exibir, ele não mostrar tudo isso. Vamos mostrar como então. Vou clicar aqui no voltar. Agora vamos vir aqui. Depois se precisar de Ajax eu acerto. Então vamos vir aqui no venda cadastro. Vai no output text do horário e vamos escrever o seguinte. Dentro dele eu vou colocar F2 ponto, convert date time. O convert date time eu consigo, no caso, colocar um pattern, aonde o pattern é o estilo que ele vai mostrar para nós. Então, ou seja, ele vai mostrar, por exemplo, eu quero mostrar no padrão brasileiro do jeito que eu estou acostumado. Então é DD, que é o dia, MM/4Y. Então agora rodando para vocês verem, eu clico aqui, aí ó, ele mostrou o padrão, no caso, brasileiro. O que é o DD? O DD é o dia, o MM maiúsculo é o mês, e os 4Y são o ano no formato de 4 dígitos. O MM minúsculo serve para horas. Então, se eu quiser, para configurar as horas aqui para aparecer, eu posso usar o H. Detalhe, eu tenho o HH maiúsculo e o HH minúsculo. O HH maiúsculo, eu prefiro usar ele porque, no caso, ele faz daí no padrão 24 horas, né? Já o HH minúsculo, ele faz no padrão AM/PM, que é o padrão americano. E aqui eu coloco MM. Se eu pegar aqui agora para rodar, vai acontecer um probleminha. Ó, perceba aqui, está aparecendo 18h32.
Na verdade, agora, no meu relógio, são 4h32. Se fosse tirar o horário de verão, seria, no caso, 3h32. Então, por que que ele está somando? Ele está somando, no caso, são 15 horas, na verdade, e 32 minutos agora. Ele está somando 3 horas. Por que isso? No MyFace, isso não acontece. Já no Mojave, que é a implementação da Oracle, quando você manda converter uma data para texto, ele é como se ele ignorasse aquele new date inicial. E ele coloca, nós sabemos que a gente mora no fuso, menos 3 horas. Tá, dá para configurar o fuso? Tá, dá. Só que se eu configurar o fuso agora para menos 3 horas, vai dar um problema. Por quê? O fuso ele acaba não considerando o horário de verão. E aí você pode ter problemas nos horários de verões. Para resolver isso, é uma particularidade do Mojave. Para resolver, você vai ter que digitar isso daqui, ó. Time zone igual América barra São Paulo. O que que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer para ele pegar, no caso, a zona de horário da cidade de São Paulo. Agora, se eu vier aqui, rodar e dar um refresh, pronto. Agora ficou certo, 4h34. No caso, opa, minha placa de vídeo aqui deu um tilt, esperar ela voltar. Então são 4h34, porque na verdade está certo, é o horário corrente agora no horário de verão. Mas se fosse pensar no horário antigo, seria 3h34. Então, quando o horário de verão finalizar, você não precisa esquentar a cabeça que ele vai funcionar perfeitamente aí. E minha placa de vídeo aqui morreu, não quer voltar. Pronto, ressuscitou. Qualquer dia desses aí, se eu sumir, parar de dar o curso, você já sabe aí que foi por motivos de notebook com problema. Então aqui, ele já resolveu esse problema para aí. Isso daí, pessoal, não impacta em nada no dado que está sendo salvo. Esse convert date time, ele só está convertendo para mostrar na tela numa formatação correta para você. Quando a gente não usou formatação, você viu que os dados estavam todos perfeitos. Tá, agora eu quero mostrar o funcionário. O funcionário, pessoal, por agora eu vou fazer vamos dizer assim, uma gambiarra. Por que gambiarra? Porque no caso, eu ainda não tenho a tela de login. Qual que vai ser o meu objetivo? Meu objetivo futuro é o funcionário que logar, é o funcionário que vai aparecer na tela de venda. Então, no momento ainda, eu não tenho a tela de login. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer Opa, deixa eu abrir aqui a tabela certa. Eu vou fazer um artifício aqui, para que no caso eu tenha... Deixa eu abrir aqui o DB drogaria. Eu vou fazer um artifício para que eu sempre use um usuário padrão agora. E depois, quando eu for fazer a tela de login, eu vou voltar aqui. Então, por exemplo, eu vou logar com esse usuário aqui, ó, o usuário 9, que é o usuário Sérgio. Como eu não tenho login sem ainda, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma gambiarra. Eu vou pesquisar esse usuário 9 só para eu ter um usuário, no caso um funcionário, na venda. Então vamos fazer isso então. Depois eu vou mexer nisso quando eu mexer na parte do login. Então vamos lá no carregar dados. O que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui no caso, eu vou criar um funcionário down. Um funcionário down. Vou criar ele. Aí eu vou criar um funcionário temporário aqui. Criar um funcionário. Vou criar ele. E vou mandar pesquisar o código 9. Vou mandar buscar pelo código 9L. Lembrando que o 9, porque o usuário Sérgio, no meu sistema, é código 9. O de vocês aí, vocês vão pôr o código que tiver cadastrado na base de vocês. Futuramente, eu vou trocar essas duas linhas aqui por uma informação que vai vir do login. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Aí, na venda, eu venho aqui e seto o funcionário. Pronto. Se eu pegar agora, venho aqui no Venda Cadastro, vou mostrar agora o nome do funcionário. Então, eu venho aqui, output, text, o value, né? Aí eu vou colocar o nome do meu bin, ponto, o nome do meu objeto, que é o venda, ponto, o objeto funcionário, ponto, o nome dele. Se quiser pôr o CPF também, CPF-nome, também não teria problemas. No meu caso, eu vou deixar só o nome mesmo. Então, aqui, ó, eu estou navegando na composição. Então, dentro do Venda BIM, eu tenho Venda Cadastro. Dentro do Venda Cadastro, eu tenho funcionário.
e dentro do funcionário eu tenho um nome. Se você pegar para testar agora, você vai verificar que ele já vai, no caso, também carregar o funcionário para a gente. Então, lembrando que futuramente esse funcionário eu vou trocar por um login. Mas, na verdade, eu só vou mexer nessas duas linhas aqui, ó. Essa aqui, a 128, vai permanecer a mesma linha. Então, na verdade, vão ser até poucas alterações. A ideia vai ser, quando o usuário logar, eu guardo o usuário logado numa sessão. E aí, quando chegar na tela da venda, eu pego o usuário da sessão. Então, vai ser bem mais automático. Eu não vou precisar fazer requisição no banco. O meu usuário logado, o meu funcionário logado já vai estar na minha sessão para testar. Mas, por enquanto, vamos fazer sempre com esse... alguém vai falar, não seria bom pôr uma caixa de seleção? Eu, particularmente, acho estranho você selecionar o funcionário numa caixa de seleção. Ó o primeiro problema. Deixa eu ver se não deu nenhum erro no console. Percebo que, apesar dele carregar o funcionário, ó, ele carregou aqui, ó. Ele carregou sim o funcionário, tá aqui, ó, o CO. Ele carregou o funcionário, ele buscou o Sérgio. Só que ele não atualizou, percebam? Ele não atualizou o funcionário. Por que isso? Isso provavelmente, apesar da org ele ter atualizado, o Ajax geralmente ele não renderiza. Então o que faltou? Faltou eu fazer uma requisição Ajax para acertar a parte do funcionário. Vamos fazer isso então. Então aqui ele está carregando o funcionário, sim. Ele até, se quiser mandar imprimir aqui o funcionário para testar, é possível. Se não, também ele teria dado uma exception de null pointer. Se você não tivesse carregado na tela, ele teria dado esse problema. O que eu vou fazer aqui então? Nesse painel grid aqui, eu vou colocar um ID para ele. Eu vou chamar de painel, sei lá, fim venda dados. Então, o painel de finalização da venda, os dados. Vou colocar melhor, painel, dados, finalização de venda, assim. Lembrando que esse nome aqui você pode inventar qualquer um que você queira. Eu inventei esse nome aqui. Aí o que eu vou fazer? Lá no meu botão, no caso, aqui, eu vou fazer um update nesse daqui. Só que ainda tem um problema. Lembra que para fazer um update eu preciso do nome do formulário e o nome do componente? Então aqui eu também tenho que no formulário colocar um ID. Então, formulário, fim, venda. Então, eu vou colocar aqui um update. Então, update, nome do formulário, o nome do componente. Então, eu venho aqui, coloco o nome do componente para forçar um refresh nesse painel grid aqui. Agora, se eu vier aqui e, no caso, finalizar a venda, aí, ó, apareceu agora o nome do funcionário certinho. Falta o valor total, mas o valor total eu já tenho, né? Tá aqui, ó. Basta eu mandar imprimir a mesma variável aqui. Então, agora o valor total, é só vir aqui no valor total e colocar um h2 output text value, aí eu mando imprimir o meu manage de bin, ponto, o meu objeto de venda, ponto, o valor total. Pronto. Aí eu volto lá, refresh, né? Então percebam que agora, quando eu aperto finalizar a venda, ele trouxe aqui 0. Mas se eu adicionar algumas coisas aqui, finalizar a venda, ele trouxe certo, ó. Voltar, se eu adicionar mais coisas, ó, adicionei mais coisas, finalizar a venda, ele trouxe o valor certo, ó. Se eu, no caso, remover alguma coisa, ele vem aqui, ó, e atualizou certinho. Então, a minha tela de finalização de venda está perfeita. Eu só preciso agora fazer o botão salvar para realmente persistir tudo isso no banco de dados. E vou deixar isso de persistir no banco para a próxima aula, porque está ficando um pouco longa. Então, mostrando para vocês o que eu fiz no Venda Cadastro. Na verdade, eu alterei bem pouco, né? Eu mexi na parte do diálogo, né? Foi mais no diálogo lá. E no botão, no caso, adicionar, né? Que no botão remover eu não mexi. No botão, quer dizer, finalizar venda, né? Que eu mexi mais. Então, foi mais nesse botão aqui que eu alterei mais coisas. E mexi nessa parte do diálogo aqui. Isso aí eu mexi bastante para fazer ele exibir. E aqui no Venda BIM, eu basicamente fiz o carregamento dos dados da venda.
Aqui eu não precisei carregar o valor total, porque o valor total já tinha sido preenchido na tela anterior. Então, o objeto aqui já está com esse campo preenchido. Então, só mostrando para vocês como que ficou no final, mas em resumo está idêntico. Poucas alterações, mais para vocês comparar o de vocês. Então, pessoal, com isso eu finalizo essa videoaula. Falta uma videoaula, então, para a gente fechar a parte da venda e aí a gente partir para o próximo assunto, que provavelmente vai ser login ou relatórios. E fico devendo, lógico, depois pegar o usuário, o funcionário da sessão. Então, pessoal, com isso a gente finaliza. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal. A gente se vê na próxima aula, então. Abraços, até a próxima.